pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula 5 do canal, onde a gente vai falar um pouco sobre funções e eu vou tentar integrar tudo que a gente aprendeu nas outras aulas agora aqui. Então vai ser uma aula um pouco puxada para quem nunca programou e eu quero tentar trazer aqui também um pouco do conteúdo de funções recursivas, que eu acho que faltou um pouco no meu ensino. Eu acho que deveriam ter dado uma introdução a funções recursivas logo quando falaram sobre funções, para a gente entender mais ou menos como funcionam os processos dentro da programação. Então, antes de começar a programar mesmo, quando a gente vai analisar a matemática, quando a gente tem uma função, vou dar o exemplo de uma função de primeiro grau, a gente tem um f de x que é igual a x mais 3. Então, o que essa função nos diz? Essa função está recebendo uma variável, no caso x, que pode assumir qualquer valor numérico, e eu posso somar esse x mais 3 que eu tenho um resultado para y. Da mesma forma, acontece no Python. Só que a gente pode imputar diversos tipos de variáveis. Então, strings, listas, dicionários, tudo ela pode receber nos seus argumentos, pode fazer operações e retornar para a gente um valor. E como que a gente declara as funções em Python? A gente sempre define como def. Def é a declaração de função. A gente dá um nome para ela. Eu vou chamar de função aqui primeiro. E vamos fazer a função que eu dei de exemplo para vocês. Então eu vou receber um número n e eu quero retornar o resultado dela, n mais 3. Então, para eu conseguir realizar essa função, eu tenho que chamar ela de alguma forma, né? Então, eu vou chamar ela dentro de um print para eu conseguir mostrar o resultado para vocês, que sempre vem no return. Então, print, eu chamo o nome dela, função, e jogo um número n qualquer que eu posso mandar aqui. Então, eu vou colocar aqui 3 e vou mostrar para vocês o resultado. A gente tem o resultado 6. Então, aconteceu o que a gente queria. Recebeu o número 3, somou 3 com 3, deu 6. O resultado certo. Então, o que a gente pode perceber aqui é que no conjunto das funções, o que importa é tudo que a gente recebe e o que a gente retorna, certo? Eu posso retornar aqui outras coisas também. Eu quero que retorna uma operação n mais 3, eu quero que retorna a operação n mais 2. Então a gente tem que ter o resultado 6 e 5, certo? E ele me retornou aqui os resultados 6 e 5. Então, é basicamente isso. O que importa é o que a gente recebe e o que a gente retorna. O que acontece aqui dentro, iterações, loops, todo tipo de lógica que tem dentro da função, não interessa, entendeu? Pode ser do jeito que você quiser fazer, não tem restrição. E eu vou mostrar algum exemplo aqui para você. Então eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de função que calcula um fatorial de um número, certo? Então eu vou definir minha função como factorial, o nome, eu vou receber um número n e eu quero calcular esse fatorial. Certo? Como que a gente pode fazer isso? De uma forma simples, eu armazenaria o resultado em uma variável, certo? Porque a lógica aqui é você pegar esse número, subtrair um dele e multiplicar pelo resultado. Aí, de novo, ele subtrai mais uma vez, multiplica pelo resultado. Subtrai uma vez e multiplica pelo resultado. Então, eu vou definir esse resultado recebendo a variável n. E para eu iterar em cima de um loop, eu vou fazer um contador. Então, eu vou fazer um contador que vai reduzindo, certo? Então, enquanto esse contador for maior que 1, ele vai fazendo essa iteração, que é multiplicar o valor pelo contador, certo? Porque o contador vai reduzindo de 1 em 1. Então, a gente pode multiplicar por counter menos 1, certo? E aqui, obviamente, eu vou ter que reduzir o counter. Então, eu vou fazer menos igual a 1.
certo? E depois eu quero retornar o nosso resultado. Então, quando a gente chamar a função aqui, factorial, eu vou passar aqui 4 e rodar, a gente tem o fatorial do 4, que é 24. O fatorial do 3, a gente vai ter, que é 6, certo? E assim por diante. Beleza. Aqui eu fiz e funcionou apenas com números positivos, certo? Então, para fazer com números negativos, você teria que fazer uma iteração da mesma forma e ver se o número é negativo, se é positivo, e aí fica a seu critério, certo? Mas existe um jeito mais fácil de fazer isso, que aí entra a questão da recursão, certo? Então, como funciona a função recursiva? Vou deixar comentado para vocês verem que eu vou reduzir as linhas de código utilizando a função recursiva. E como funciona? Quando a gente fala de função recursiva, significa que a gente vai fazer uma função que vai chamar ela mesma para fazer cálculos iterativos, certo? Então, quando a gente chamar uma função dentro de outra função, a gente abre um outro processo e a gente meio que dá um stop no processo anterior que estava rolando. E tudo que retornar das funções que forem abertas na frente, ela vai afetar nas funções que estão anteriores. Então, como a gente pode fazer aqui? Bom, a gente tem que ter um caso base aqui para poder parar essas chamadas de funções sucessivas que a gente vai fazendo, certo? E no caso da função fatorial, o caso base é quando o último número vai ser o número 1, certo? Porque a gente vai subtraindo o número uma unidade a cada chamada e multiplicando, certo? Pelo resultado anterior, até chegar a 1. Então, se a gente recebe o número e ele for igual a 1, ele tem que simplesmente retornar 1, certo? E aí, todo o processo de chamada das outras funções vai ser calculado. Então, a gente pode chamar o nosso resultado como n, que a gente recebe, vezes a própria chamada da função, colocando n menos 1, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou chamar o número 4, ele vai vir 4 vezes a próxima chamada da função, que vai ser 3. E ele vai entrar na função de novo. Então, a gente parou o retorno, ainda não vai ter o retorno. E ele vai ver, o n é igual a 1? Não, o n é igual a 3. Então, ele vai fazer agora 3 vezes factorial n menos 1. O n era 3, agora a chamada é n igual a 2. Então, a gente começa de novo. E depois a última chamada finalmente vai ser n igual a 1, que vai retornar para a gente 1. E aí, quando ele retornar 1, a nossa função começa a retornar todas as iterações anteriores. Então, vai ficar 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Exatamente o que a gente quer. Então, se eu rodar o código aqui para vocês vão ver que eu consegui o fatorial do 4. Se eu rodar 3, a gente vai ter o fatorial do 3. Se a gente rodar o fatorial do 2, a gente vai ter o fatorial do 2, que também é 2. Entenderam? Então, tem que ficar bem atento na questão de função recursiva, porque às vezes vira uma bola de neve e você não sabe onde está o erro, porque você tem que sempre criar um caso base e depois fazer as suas funções de retorno, certo? Então, eu tentei ser enxuto aqui, eu espero ter conseguido abordar alguns temas interessantes para vocês. Qualquer dúvida pode chamar lá no Discord, que a gente está resolvendo algumas questões. Obrigado aí para quem está acompanhando o canal. E é isso. Eu espero vocês na próxima aula. Obrigado.